ABC AM 1570, ZYO 202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Informação e opinião. Papo Amigo. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Flutter. Com a devida estratégia, você terá milhares de páginas prontas e otimizadas, trabalhando para a sua empresa sem complicação, sem técnica chata e sem dor de cabeça. Flutter, uma excelente ferramenta fazendo tudo automaticamente. Você escolhe as palavras-chave que os seus clientes procuram, escolhe também a região que você quer trabalhar e pronto! Feito isto, nosso sistema cria páginas diferentes e otimizadas para o Google. Detalhe: todas estas páginas são carregadas rapidamente e todas elas ficam seguras nos nossos servidores. Suas preocupações acabaram com a manutenção e o backup, porque a nossa equipe cuida de tudo isso para você. Chega de gastar dinheiro com ações vazias. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Transforme para melhor sua presença online agora. www.flutter.com.br. WhatsApp 11 99254 9086. 11 99254 9086. Flutter, dominar o Google nunca foi tão fácil. Varejão das Fábricas, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade com uma incrível variedade de produtos e modelos. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento você encontra no Varejão das Fábricas. Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone 11 4122 4046. WhatsApp 11 950 373689. Varejão das Fábricas, trabalhando forte para sempre oferecer o melhor. Desbravando TI, mentoria em transição de carreira para a área de TI, tecnologia da informação. Nossa empresa é especializada em transição de carreira para todas as pessoas que por um motivo ou outro pretendem entrar na área de TI, ou para todos os profissionais que já estão na área, mas buscam novos desafios e novas perspectivas. Promovemos palestras, treinamentos, cursos para iniciantes, cursos avançados, acompanhamento do processo de qualificação ou transição, avaliação de currículo e avaliação sobre novas perspectivas. Orientamos também cada pessoa passo a passo, partindo do zero, tanto para iniciantes como também aqueles que já possuem uma certa bagagem. Para maiores informações, entre em contato 11 99716 1393, 11 99716 1393. www.desbravandoti.com.br. Desbravando TI, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Agora na Rádio ABC, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Boa noite, bem-vindos ao programa Papo Amigo, Psicologia e Liderança aqui na Rádio ABC, 81.9 FM, AM 1570. Estamos também ao vivo pelo YouTube, pelo meu Instagram, acompanha aí, Fer Moraes Reis. Antes de falar do convidado, que eu sou suspeito que eu sou um baita fã dele, eu vou passar para o Saulo fazer o recado importantíssimo do início. Boa noite aqui. Eu tô aqui no cantinho, tá, gente? Tô aqui, quem tá vendo o Face, o YouTube voltou. Ei, cadê o Vini? Cadê? Voltou aqui, ó, uma salva de palmas aqui. Voltou, graças a Deus. Que pelo amor de Deus, que ninguém mais se conecte da forma errada. São 20 horas e 6 minutos.
Pessoal, tô aqui no canto, porque aí fica o pessoal aqui do Papo Psicologia e Liderança aqui mais à vontade. Só tô aqui nos bastidores, dando um suporte. Gente, o recado é o seguinte. Boa noite, Fernando. Boa noite, William. Boa noite, Priscila. Boa noite. Tudo aqui foi combinado. A gente já tava a gente tava lá nos bastidores há muito tempo conversando. Boa. Mas o seguinte, ó. O recado é o seguinte, gente. O projeto Papo Amigo hoje são 5 entrevistas por semana. 5 entrevistas por semana no canal Papo Amigo no YouTube. Mais 3 entrevistas por semana aqui na Rádio BC. São 8 entrevistas por semana e graças a Deus cada vez mais pessoas estão se interessando em participar das nossas entrevistas e isso gera um custo. Então eu preciso de colaboradores, eu preciso de apoiadores. Então vai aqui a chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com. Tá, quem tá vendo aqui no YouTube, quem tá vendo aqui no Rádio ABC FM 81.9, também na AM 1570, quem está vendo no YouTube, Rádio ABC FM, Rádio ABC FM, tá lá no fundo aqui, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com. Faça a sua colaboração e seja feliz. E ajude o projeto Papo Amigo a seguir em frente, porque tá sensacional. Basicamente isso. Ô Saulo, e quem não puder fazer a doação, faz o quê? Oi? Reza. Reza da boa. Ajuda. Reza da boa. Eu sou experiência própria, eu sou a prova viva que uma boa reza com entrega, vai com o peito, com o estômago, funciona, mas funciona mesmo. Não tem condições financeiras para ajudar, essa que já é um bom caminho, é o primeiro passo. É isso, basicamente é isso, Fernando. Muito bom, bem. Priscila, oi. Agora oficialmente, né, que a gente quase não se fala, né? E hoje a gente vai falar de comunicação para a geração Z e os boomers, que isso dá uma baita confusão nas empresas, com William Borghetti. Aê! Seja bem-vindo, William. Muito bom. Muito bom. Uma salva de palmas pro William aqui. Salva de palmas à nossa aqui. plateia aqui presente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? O Fernando sempre muito gentil comigo, com o meu trabalho. Fico agradecido, conhecendo agora a Priscila, o Eduardo, né? Que está lá nos nossos bastidores. E o Saulo aqui com a gente, já segunda participação com o Saulo. Mais um tem que vir trazer a contribuição. Exatamente. A terceira Mais uma já pede música. É, né? já, Mais já. uma já pede música, né? Já, então obrigado. Ô William, bem, antes de qualquer coisa, né? Chover no molhado, falar o quanto eu sou fã seu, porque você Obrigado. traz um negócio que eu acho que é bem bacana, que é como fazer a comunicação de uma forma simples, mas com base, né? E quando a gente olha a divergência que tem muitas vezes entre gerações nas empresas, eu acredito que boa parte é em função de dificuldade de comunicação. O Perfeito. que você acha? Cara, a gente precisa primeiro, eu sempre abro as minhas palestras, os meus treinamentos e eu pergunto para a plateia, né? Falo, gente, vocês vieram assistir uma palestra aqui de comunicação, de neurocomunicação? Tal. Pô, comunicação importante, né? Todo mundo, já ouviu falar comunicação importante? Seu marido, sua esposa, seu filho, seu chefe, seus subordinados, todo mundo. É importante. Comunicação é importante. Falo, muito bem. Né? O que é comunicação? Boa. E aí nessa hora fica um silêncio, cara. Eu falo, então assim, ó, como é que a gente vai melhorar uma coisa que a gente tem dificuldade de definir? De fazer uma pequena definição. Boa. Então assim, né? Parafraseando o Cortella lá a palavra comunicação, né? A origem da palavra comunicação vem de communicatio, que do latim, que significa, numa tradução literal, ela tem 2 significados, é bem interessante. Um é tornar comum. Então, comum, que dá origem à comunidade, que dá origem à comunicação, que dá origem a comunismo, né? Sem a ideia política, mas a ideia de todo mundo ser comum, né? Ter uma coisa comum a todos. Então o comum dá ideia a isso tudo. E comunicação não é diferente. Então é tornar comum. O que é tornar comum? Eu sei e agora você também sabe. E uma outra tradução de comunicatio é o ato de partilhar. Que conversa bem com tornar comum. Perfeito. Então você tem algo dentro de você tem um conhecimento, uma experiência e partilha com as outras pessoas.
né? Boa. Então, muitas vezes, o conflito ele acontece quando a outra pessoa diz assim, não, mas eu não entendi desse jeito. Eu achei que você estava brigando comigo. Então eu falo, se você estiver brigando com a pessoa e ela achar que você está brigando, você está se comunicando muito bem, parabéns. Ok? Uhum. O problema é você tá falando de boa e o outro acha que você está brigando. Então aí é que é o problema. Então se a gente abrange a casa, o adolescente, a escola, tudo isso dá problema. E na empresa não é diferente. Porque no final das contas, né, são pessoas lidando com pessoas. É pessoa cliente, pessoa fornecedor, pessoa chefe, pessoa funcionário. Então quando a nossa comunicação não é clara, a gente não torna comum, a gente não partilha da intenção daquilo que a gente está fazendo, ocorrem esses tantos problemas que a gente vê todo dia. E quando a gente fala de comunicação, acho que tem um troço que deixa mais desafiador ainda, porque uma pequena parte da comunicação é o que você fala. Uma grande parte é a comunicação não verbal. Perfeito. E intensidade, né? Acho que 55%, 60% é comunicação não verbal. Aí você só aumenta a régua da dificuldade, né? Há uma controvérsia nessa estatística, e é até legal você trazer ela para a mesa. Se você procurar agora aí no Google, né, quem estiver assistindo a gente, procura lá assim, 55% da comunicação é não verbal, 38% Isso. é tom de voz e 7% é conteúdo. Perfeito. De um cara chamado Albert Mehrabian, que é um professor da Universidade da Isso. Califórnia. Essa estatística não é de comunicação. Ah, não é de Não. comunicação? Não. Eu sempre entendi que era de comunicação. Mas todo mundo fala. Palestrantes gigantes, assim. Eu já vi essa estatística ser falada, aquela 3, 4 mil pessoas na plateia e a estatística no slide. E quem diz que não é de comunicação é o próprio Albert Mehrabian. É do quê? É de expressão de emoção. Ah. Tá. E ele dá um exemplo, cara, que é matador. Ele fala assim, ó. Se só 7% fosse conteúdo de uma comunicação, você entenderia um chinês falando 93%. É. Não, faz sentido. Agora, se o chinês estiver bravo, se o chinês estiver triste ou se o chinês estiver alegre, você Você vai sabe, entender. independente do que ele está falando. Tem uma passagem muito legal, inclusive recomendo a quem estiver nos assistindo, o filme O Discurso do Rei. Tá. O Discurso do Rei é um filme que quando o pai da Rainha Elizabeth, ele era o filho mais novo, ele não era para ter assumido. Então o irmão dele foi criado a vida toda como sucessor do rei. Uhum. Que era o irmão, o pai da Rainha Elizabeth era o rei George. Eu não lembro o nome do pai dele, do vô da Rainha Elizabeth. Só que ele se casa com uma mulher divorciada. Isso. E aí não podia Não casar podia, e tudo mais. Aí no meio do rolê, eles já tinham 30 e poucos anos, o cara abre mão. E só que ele foi preparado a vida inteira, o irmão mais novo não. É como se o Harry hoje fosse, assumisse. E aí o cara assume e ele tem que fazer o discurso do rei. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas ele é gago. É isso que eu ia falar. Né? Ele é gago e aí vem um cara ensinar ele a fazer o discurso. E aí tem uma cena do filme que mostra muito bem isso que a gente está falando, que o Hitler está fazendo um discurso. E aí a Alemanha vai invadir a Inglaterra. Eles estão naquela coisa e o Hitler propõe um acordo pro rei George. E aí o rei George tem que entender se ele faz o acordo ou se ele não faz o acordo e luta contra o Hitler. Até o Churchill fica famoso por isso, que o Churchill fala, não se faz acordo com o ditador, Exato. né, porque ele não vai cumprir e tudo mais. E aí tem uma cena do filme que ele tá fazendo um discurso e o rei tá assistindo o discurso dele. E a Rainha Elizabeth é uma criança, mais ou menos 5 anos, assim. E ela fica olhando lá e não entende nada, o discurso em alemão. E ela fala, pai, o que ele tá falando? Que eu não tô entendendo. E aí ele fala no filme, eu não tenho ideia do que ele tá falando. Mas ele tem muita convicção, seja lá o que for que ele tá falando. Ele tá muito convicto. Ele tá muito certo daquilo que ele tá falando. Então é um bom exemplo de como que a comunicação, ela, além do conteúdo, é onde a gente põe entonação. É onde a gente. Eu gosto de uma frase que é: eu assinei o contrato. Tá. Se eu falar pra você assim, eu assinei o contrato, é diferente de eu assinei o contrato. Totalmente diferente. A frase é igual. Por isso que dá treta no WhatsApp escrito. Isso, é isso mesmo. Que às vezes eu tô assim, né?
Tô assim, vindo aqui. Ô Priscila, tô chegando, daqui a pouco tô aí. Eu tô feliz, vindo pra cá. Só que você tá muito brava comigo. E aí você lê assim, tô chegando aí. Exatamente. Não enche meu saco, A né? entonação é da cabeça da A pessoa entonação que tá é da lendo. cabeça de quem tá lendo. É uma loucura isso, Uma né? loucura. Por isso que eu falo, quando for assunto que tenha relevância nesse sentido, né? Peça autorização para mandar um áudio, porque é de muita falta de educação se mandar áudio assim, né? Que o povo exagera 5 minutos de áudio. Manda um podcast. Ou liga, né? É preciso resolver as coisas dessa forma, porque você perde uma função muito importante da comunicação, que é o tom de voz, né? Total. Exatamente. Então eu posso... Esse Posso é o fazer uma problema da observação aqui, que é um hábito que eu tenho? Às vezes eu mando um texto e logo em seguida, em cima do texto, eu mando um áudio. Só que o áudio mais curto do que o texto, porque eu já escrevi o que eu queria passar, aí eu mando o áudio exatamente com essa carga emocional. É só... Boa. Mas aí eu faço isso de maneira intuitiva. Eu falei, deixa eu passar aqui, depois eu mando lá um texto. Oi, tudo bem? Começar? Tá. Oi, tudo bem? Como é que você tá, meu? Tô querendo falar contigo. Tchau. Quer dizer, o áudio se torna menor que o texto, mas o áudio carrega essa informação emocional. Você me lembrou isso. Olha que legal. Então eu tô certo, então. Você que manda áudio de 5 minutos, ouça o Saulo. Aí você escreve um texto, aí você manda um áudio de 5 segundos só com a tua... Só pra fechar. Com a emoção. Oi, que legal. Tô aqui, viu? Um beijo no meu coração. Tchau. E olha outra coisa, a gente aprende a ler facial, né? Então, assim, qual que é a expressão facial? Por isso que é um sucesso tremendo na comunicação escrita o emoji. Sim, porque ele traduz de alguma forma. Tô indo pra aí, Fernando. Exato. E um O problema sorrisinho. é quando a pessoa não sabe usar o emoji. Isso. Você já viu aquele dos idosos que manda, tipo, a pessoa morre e a pessoa manda assim, descanse em paz. E aí manda uma pessoa rindo, uma mãozinha fazendo assim, né? Porque, tipo, tá, sei lá, não enxerga ou não sabe muito bem o que quer dizer, aí fica divertido. Não, e você trazendo isso como é cultural, né? Porque tem muita gente que manda lá a mãozinha rezando e aquilo lá é high five de comemoração, né? Do tipo... né? Tipo, assim, sinto ó. muito. High five, né? Né? Então tem um lado cultural que tem um impacto gigante nisso. Mas, de novo, se os dois entendem a mesma coisa, Perfeito, foi uma boa maravilhoso. Funcionou. Que é a briga que a gente tem, e tem vários canais hoje brigando com isso. Vocês viram o árbitro brasileiro que fez a abertura da Copa e ele foi falar inglês e Não vi. fez um... Não vi. Putz, depois eu vou procurar aqui no Google, esqueci o nome dele. Vocês viram que agora o VAR, o juiz vai lá no VAR, Sim. toma uma decisão baseada na imagem que ele viu, e ele tem que, através do alto-falante do estádio, comunicar o porquê. Então ele fala, o cara foi lá, deu uma cotovelada e tal, tomou a bola, então eu li lá e entendi que é pênalti, eu tô dando pênalti. Ele tem que explicar a tomada de decisão. Só que o cara tá na abertura da Copa, brasileiro, uma baita moral do cara. Imagina a FIFA em todos os técnicos do mundo escolher ele. E aí ele tem que falar inglês. Só que o cara não tá falando inglês aqui na sala, ele tá falando inglês para 2 bilhões de pessoas. E aí mandou um inglês assim, inglês é nós. I speak with the things. Então, tipo, ele deu um inglês. O inglês, information completo lá. Mas bom, assim, o que aconteceu? A galera entendeu. Do tipo, o porquê que ele fez, né? Ele fala até ele fala do impedimento lá, mas ele fala kick-off, alguma coisa assim. Ou seja, ele comunicou. Ele expressou. E aí uma galera começou a aloprar ele, começou a zoar ele na internet. Aí vários professores de inglês, assim, eu vi centenas, tipo, entrando e defendendo. Mano, você tem culhão pra falar pra 2 bilhões de pessoas o teu inglês? Porque assim, dizem que 5% dos brasileiros falam inglês e 1% fala fluente. Exato. Então assim, quem que pode zoar? E quem fala fluente não zoa. Claro. Mas é esse negócio. Quem já chegou lá não joga pra baixo. Porque ele sabe o que passou pra aprender, ele sabe né? que é difícil, sabe que é uma baita barra. E o lance emocional, fora a gramática, o rolê todo, né? Uma coisa é você falar assim, pega um papel aqui, faz um texto em inglês e fala para um estádio
sabendo que aquilo está sendo transmitido para 2 bilhões de pessoas. Vocês me perdoem que eu vou intrometer aqui de novo. Aqui. Vai. Não, mas assim, você tocou num assunto que eu já falei aqui no Papo Amigo milhares, vou falar milhões de vezes, daqui pra frente e além. Na minha vida e além. O lance é o seguinte, eu tenho um certo grau de dislexia, tá? Fora as sequelas que isso deixa. Imagina eu há 60 anos, há 50 anos, há 64 anos, que era criança, será tratado como burro, vagabundo, preconceito, preguiçoso, fracassado e tudo, qualquer adjetivo fora as pancadas emocionais que você tomava. Mas alguma coisa dentro de mim falava, pô, mas inteligente eu sou, tem algum... Sabe que alguma coisa falava? E tudo bem. Então você acabava crescendo, vai crescendo, chega uma hora que você vai ficando maduro e tal. E hoje, como radialista, vamos falar que 99,99% do que eu falo eu uso o coloquial, certo? Muito bem. E eu fico, às vezes, profundamente chateado. Já no passado já fiquei pé da vida, mas hoje eu fico chateado e decepcionado com certas pessoas que têm um domínio sobre o português clássico, o gramatical, e zoam com quem fala errado. Falo, cara, é o melhor que a pessoa está falando ali no momento. Eu cometo vários erros de português todo dia e todo dia eu procuro me corrigir. Vou lá no formal, peço para as pessoas, pergunto. Hoje entro nas inteligências artificiais, vou no dicionário de papel. Não seria interessante também trazer assim uma responsabilidade para aquelas pessoas que dominam a língua portuguesa e falar, amigão, pera lá, calma, você não tá na pele do outro. É como você falou, você não tem culhão para estar lá na frente de 2 bilhões de pessoas. Você não conhece a história do outro, como é que você pode julgar? Tem uma moça aí, não vou falar o nome dela, uma professora de português, ela chegou eu vi um vídeo que eu vi, ela chegou a mencionar, não, fulano se falar assim é um idiota. Mas por que ela fala isso? Porque ela domina o português e eu não? Eu acho tão triste isso, triste não, é decepcionante, não é triste, tristeza passa, decepção fica, né? E se a gente parar para pensar, nós estamos falando de um país que as pessoas não têm acesso ao conhecimento, né? Sabe o que mais me assusta? É que muita gente pode ser extremamente competente no português clássico, no português gramatical, mas é péssimo nas relações humanas. Agride o outro. Eu me lembro, sabe, de pessoas gritando com você, seu burro, seu fracassado, por que você não aprende isso? Hoje eu olho assim e falo, caramba, se eu tivesse voltado naquela época, eu ia lá para essas pessoas e falar assim, meu, pera lá, isso daí é bullying. No bom sentido, né? No bom sentido, não falaria isso. Mas o que me assusta é exatamente o despreparo de certas pessoas que dominam a língua portuguesa dentro da norma culta e não têm a devida atitude de humildade para respeitar quem fala errado. Perfeito. Esse que é a questão. Como chegar num ponto de equilíbrio? Olha, amigo, vem para cá, senta aqui do meu lado, aos pouquinhos eu vou te ajudando. Você vai aprendendo palavra por palavra, em 30 anos você aprende, de boa, vai no teu ritmo. Como é que é lidar com isso? Eu criei uma ferramenta, né, que as empresas têm um grande problema com comunicação. E falando de neurocomunicação, falando de comportamento, que é dar feedback. Total. Dar feedback é a tristeza das pessoas, porque assim, o feedback virou uma coisa de vem aqui que eu vou reclamar de você. Perfeito. Então assim, pô, sobe na minha sala que eu tenho que te dar um feedback. Você já vai do tipo assim, que eu fiz? É uma crítica, né? E crítica é crítica e feedback é feedback. São coisas absolutamente diferentes. Então, qual que é a minha linha, né? Falando do comportamento. O primeiro passo, eu tenho 5 passos, né? O primeiro passo é você perguntar para a pessoa se ela quer receber um feedback. Perfeito. Boa, né? Boa. Então, do tipo, se eu chego assim, Fernando, eu queria te comentar, te dar um feedback, assim, tava prestando atenção, você me permite? Às vezes você vai falar, não quero ouvir. Mas a curiosidade da gente, né, do tipo, me conta aí. E mesmo que você não goste, você me deu autorização para falar, então não faz muito sentido você brigar comigo. Então fica uma coisa assim... Você garantiu o respeito, né? Pois é, então assim, por exemplo, eu tô te assistindo falar num lugar público, numa Sim. rádio, numa palestra, Sim. e vi lá que você tá tendo uma concordância errada. Você quer aprender? Porque você fala, cara, não tem aquela... Tem uma linguagem de quebrada aqui de São Paulo que
não colocar as palavras no plural é de proposital. Os mano. Né? Os mano. Tanto que falam que o pessoal fala da É o linguagem. corintianês, né? Eu sou corintiano, eu posso falar que é local de fala. Mas então... os mano. É. Né? É. Então, assim, tanto que o pessoal fala da linguagem neutra, essa briga toda que deu, e aí eu vi um cara falando assim, linguagem neutra é mano. Porque mano você pode chamar as meninas, os caras, os Mano é velhos, mano. todo mundo é mano. Mano serve pra a linguagem neutra que Os tem. mano, gostei. Os É igual mano. trem de mineiro. Igual trem de É mineiro. pra tudo. Agora, Agora, quando existem chega o trem, se chama de troço, né? troço. Eu falo troço Chama tudo de direto. trem, aí quando chega o trem se chama de troço. né? Você sabe que uma vez eu estava tendo uma aula e aí a professora falou assim: nós temos bastantes opções. Aquilo me soou ruim, né? Sim. Bastantes opções. Aí acabou a aula, eu fui falar: professora, você falou bastantes opções? Ela falou: bastante flexiona com o plural, né? Então, bastante opção, bastantes opções. E aí eu, no alto da minha ignorância, eu falei pra ela: mas é feio, né? Bastantes, é feio, né? E ela falou assim: não importa, é a regra. Pronto. Só que aí tem uma coisa que é interessante, que às vezes eu vou falar e eu tenho que flexionar o bastantes, e eu fico pensando, as pessoas vão ouvir e achar que eu tô falando errado. Uhum. E aí eu falo assim, inclusive eu aprendi um negócio esses tempos, Muito legal. que é o bastantes. Você sabia que bastantes flexiona no plural? Então assim, bastantes coisas, bastantes. Então assim, eu acho que, primeiro, eu não acredito que haja um brasileiro ou um lusófono, eu vou ampliar para todos o vozinha em Cabo Verde, sim, né? Lá, sim. fala português, Moçambique, Timor-Leste e o próprio Portugal. Eu não acho que tenha uma pessoa que saiba falar português de ponta a ponta. Você chega aqui em Santos, São Vicente, e fala, me dá uma média, eu quero te dar um pãozinho. Você chega aqui em São Bernardo, me dá uma média, eu quero te dar um café com leite. Então. Entendeu? Então, aqui, ó, 50, 60 quilômetros de diferença. Ó, mandaram uma mensagem aqui, ó, Marta Macedo, um beijo no seu coração, mandou boa noite. Aqui, água pura e saudável. Ele está falando do árbitro Wilton Pereira Sampaio. Como é o nome dela? Eu tô vendo aqui, só tô vendo aqui o arroba, que é arroba água.pura. Então essa água saudável. é pura mesmo, porque Tá é o aqui, ó. Wilton Pereira Sampaio. Me chamo Newton e sou do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Boa, Newton, obrigado. Eu vi isso, então continua aqui, eu vi isso sobre essa professora, lamentável que ela fez no final. Se for o que eu tô pensando, gente, eu não vou falar o nome para evitar problemas, né? Mas, quer ver um exemplo? Em uma outra situação eu me lembro também, já vi isso em vídeos, por exemplo, um professor ou uma professora dando aula ali, fazendo um vídeo de português e usar uma expressão via de regra. Eu já vi o professor Pasquale Ciproneto, no meu tempo, na nossa língua portuguesa, na TV Cultura, ele não gostava desse termo, mas tudo bem, que mal há a pessoa cometer um erro e depois falar assim, olha, que nem o William falou, olha, vem cá aqui no canto que eu vou te ajudar, né? Eu, a questão de meses, falava para maiores informações, ligue, hoje eu falo para mais informações. Eu fui corrigido por uma amiga, mas de maneira Acabei legal. de aprender essa, já não sabia. Porque maiores tem a ver com altura, então, não, Saulo, é para mais informações. Então, poxa, eu sinto essa necessidade de perguntar, esse prazer em aprender. E muita gente conecta o ato de aprender, principalmente a língua portuguesa, com dor, com sofrimento, com agressão. Isso. Se você não aprender, você Mas vai a gente apanhar. volta no feedback, que é para falar mal. É. Né? Então, assim, você perguntar para alguém se ele quer receber um feedback, e aí quando você dá o feedback de fato, você propõe uma melhoria. Ó, eu não gosto de camisa bege, Fernando. Aí você fala, pô, tudo bem, eu entendo. Qual camisa você acha que eu devo colocar? Falar, também não sei. Só quero falar mal da tua camisa. Eu não sei como te ajudar. É vazio. Dá por nada, né? É só pelo julgamento. Só pelo julgamento. Só pelo fato de diminuir. Só pelo fato de ofender. E aí a gente começa a entender o seguinte. Existem pessoas sábias, ou seja, munidas de muita sabedoria, que não sabem escrever o próprio nome. Verdade. Total. Quando a gente senta com aquele vozinho, né? Que não sabe escrever o próprio nome. Um dos maiores filósofos que foi Epicteto era escravo, ele não sabia escrever. Pois é.
Não tem nada registrado da própria obra do Epicteto, né? A não ser por aluno, né? Mas ele não sabia isso. Aquilo que a gente falou várias vezes sobre o bambu chinês lá debaixo da terra, né? Muito legal. Essa coisa da sabedoria, né? Você pega muito analfabeto aí que tem uma sabedoria que é impressionante. Porque querendo ou não, gente, olha, eu me lembro de outro exemplo, de uma situação também, mesma coisa. Uma pessoa, não vou falar se é homem ou se é mulher, tá? Também professor lá professora de português, fazendo comparação com duas empresas. Então uma empresa ela chamou de empresa A e a outra empresa ela chamou de empresa B. Então uma empresa ela chamou de a primeira no lugar e a outra em segundo lugar. Quando ela fez essa comparação, eu olhei o vídeo e falei, meu amor, você nunca será contratada por nenhuma das duas empresas. Primeiro porque a empresa A, você já falou que é a empresa A. E a empresa que você chamou de empresa B, ela nunca vai te contratar porque você falou que ela é a segunda colocada. Então, essa pessoa perdeu uma excelente oportunidade de ficar de boca fechada. Então você vê, acerta no português, mas erra na atitude. Exato. A professora Luciana que vem aqui, um dia vocês vão conhecer, ela trabalha com alunos do dia a dia, escola pública, um doce pessoa. Ela é apaixonada pelos alunas dela. Já trouxe aqui um doce pessoa, espero um dia ela voltar. Primeira vez que eu falei com ela, falei, Luciana, como é que é lidar com o jovem, com a linguagem do dia a dia, já que você é uma professora de português, como é que é lidar com essa coisa da gíria do dia a dia? Ela virou aqui, a primeira coisa que ela falou na entrevista, é nós, mano, a gente dá um jeito. Aí ela falou, deixa o aluno colocar a tua carga emocional para fora, depois a gente corrige, depois a gente ajuda a lapidar o português. Perfeito. Você vai ver, quando ela trouxe as alunas dela aqui, ela chorava de alegre, de realização, por causa dos aluninhos dela. Impressionante. Mas aí, porque se eu quero gerar uma conexão e eu já falo pra pessoa que ela tá errada, que ela não sabe, então assim, olha, gente, eu sei tudo, tá? Então tudo que vocês falarem é menor, não tem importância, só o que eu sei é válido, tá? E eu sou, mas assim, eu quero que vocês se conectem comigo. Não funciona isso em qualquer relação. Mas por algum motivo, a gente acha que quando a gente lida com menores no sentido de idade, né, crianças e adolescentes, que a criança tem que calar a boca e se conectar porque eu tô mandando. Se conecta comigo porque eu tô mandando, né? Então, assim, a frase que você usa a minha irmã é piloto de avião, né? Já falamos da outra vez lá no teu podcast. E a minha irmã, hoje ela pilota na Etihad, ela tá em Abu Dhabi, mas ela pilotou muitos anos na Emirates, o maior avião do mundo lá, né? O A380 da Emirates. E a Emirates tem uma diretriz que toda a tripulação, quando vai entrar num voo, precisa aprender o básico do idioma daquele povo que está sendo transportado. Então, se você voar de Emirates, a tripulação vai falar obrigado, de nada, por favor, com licença, em português. Tchau, né? É uma diretriz da empresa, uma diretriz técnica. Então o cara vai voar para, Papua Nova Guiné, lá tem que aprender o básico, pelo menos. Por quê? Porque quando você tá num voo gringo indo para outro país e a pessoa chegar para você e fala por favor e obrigado, automaticamente você se sente acolhido. Respeitado. Total. Tem até uma passagem, né? Em 2000 e pouquinho eu fui fazer uma viagem para França para trazer tecnologia e todo mundo fala francês é meio snob, tal. E, cara, eu estudei francês antes de ir para lá, porque como eu ia trazer tecnologia, eu queria conversar com o cara de chão de fábrica, e aí ele não ia falar comigo em inglês e provavelmente também não falaria em português. Cara, eu fui super bem tratado com um francês extremamente horrível. Não era nem básico. Mas você vê como você é respeitado. Porque você está tentando falar o idioma deles. Né? Eu cheguei uma vez na Itália. Eu fui visitar a Itália a primeira vez na vida. Eu estudei italiano por 1 ano. Fui ver a minha ascendência e tal. E aí comecei a falar, vou aprender a falar italiano. Aí quando dá os hiperfoco na gente, né? Aí torei assim 1 ano. Aí eu fui pra Itália. Falei, agora é hora de eu testar. E quando você estuda um idioma no livrinho ou no ouvindo e tal, é uma coisa. No Duolingo, né? Mas na vida real, pedir, falar, ouvir e tal. E aí eu me lembro que eu entrei numa cantina e tinham vários idosos dentro da cantina.
E eu tinha passado por várias cantinas durante a viagem, e aí a cantina, tipo assim, sei lá, uma galera comprou a cantina e tava lá e pegava coisa congelada e meio que não era cantina. E eu queria na cantina, a nona abrindo a massa. E eu achei uma, numa cidade chamada Ciampino, que é uma cidade bem pequenininha, do lado de Roma. Tanto que no aeroporto, o aeroporto antes era em Ciampino, o aeroporto de Roma, né? E ele é tipo Congonhas, ele ficou um aeroporto pequeno, mas ele é clássico. Tem uma baita foto do Pelé, assim, na entrada, que legal. na entrada que ele desceu uma vez. Tem o Papa, tem o Paul McCartney, tem um monte de gente, assim, mas o do Pelé é gigante, assim, a imagem. E aí eu falei pro dono do restaurante o quanto eu tava feliz de estar comendo aquela massa feita à mão, que não era uma massa congelada. Então eu pedi a comida, demorou 40 minutos para sair, porque tava abrindo. Eu tava na experiência. Tava buscando essa experiência. E aí ele falou para mim assim: nossa, isso é muito legal e tal, vem contar pro povo. Aí tinha uma mesa que tinha uns 8 idosos assim, e ele falou: conta para eles. E eu, com o meu italiano macarrônico, né? Eu, tal, muito bom, sou do Brasil e tudo mais. E aí eu pedi desculpas, né? Mi dispiace per mio italiano non è buono. Uma senhora falou assim: tu sei um italiano vero, né? Você é um italiano de verdade. Que italiano maravilhoso. Eu tenho consciência que não era gramatical, mas o fato de eu estar ali enaltecendo a cultura, falando idioma atrapalhado, mas ali, do tipo assim, é importante. É igual quando o gringo vem fazer show no Brasil, que fala: obrigado, Brasil! Que Exato, exatamente. E aí também traz o exemplo de quem sabe, quem não vai te jogar para baixo. Pelo contrário, às ela vezes, vai te incentivar. Porque ali você criou uma conexão, né, com a pessoa. Eu me lembro que eu falei uma vez assim: eu queria uma lasanha de berinjela. E aí, tipo, lasanha, o próprio nome é italiano, que é o gene, né? Que o gene é o NH. E aí, berinjela é melanzana. Tá. Então o que eu pensei? Lasanha de melanzana. Aí eu falei pra mulher, ela falou: não, aí eu vou te ensinar. E ela falou: essa aqui chama parmigiana. Então o que nós chamamos de parmigiana, que é o queijo por cima e tal, pra eles, quando você fala parmigiana, já é a lasanha de berinjela. Que legal. Mas assim, com muita gentileza, com muita sutileza, do tipo, eu vou te mostrar a parada da cultura. E as expressões. Porque quando você vai estudar português, ninguém ensina "e aí, mano". Não. Isso não tá no livro de português. Sabe uma coisa que eu apanhei muito para entender na vida? Uma das várias coisas que eu tive que tomar verdadeiras surras é o seguinte: quando você estuda, que seja 20 minutos por dia, 7 dias por semana, mesmo que seja 20 minutos, exercita o hábito de sentir prazer em estudar. Perfeito. Então, primeiro, eu fui descobrindo aquilo que eu tinha necessidade de fazer, ou acreditava que era o certo. Então, por exemplo, quando eu estou estudando, se eu posso ler um livro, li o livro, tá bom. 5 minutos depois esqueci que tá lá. Agora eu vou estudar esse livro, então eu vou ler linha por linha, página por página. Aí eu tenho a pachorra de pegar um papel, um caderno, anotando na linha tal, na palavra tal, no significado, e começo a escrever. Mesmo que eu esteja escrevendo tudo errado, eu estou entendendo, depois eu vou corrigir. Mas papel, lápis, caneta. E aí eu fui percebendo o meu jeito de aprender. E aí eu fui buscando metodologias de aprender. E hoje eu tenho o maior prazer em estudar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu tendo tempo, tendo velocidade, tendo liberdade, qualquer coisa que você me colocar aqui na mão, eu vou estudar, é lógico. Você tem paciência, envolvimento emocional. Às vezes você tem um assunto, você não vou estudar isso aqui hoje não, vou estudar daqui 10 anos. Mas eu sinto essa necessidade de ensinar para as pessoas o prazer de estudar. Principalmente português e matemática, porque os 5 países mais poderosos do mundo dominam o quê? Língua pátria e matemática. Perfeito. E as pessoas não têm no Brasil prazer em estudar português e não têm prazer em estudar matemática básica. Não estou falando tanto que o ensino fundamental do Brasil deveria ensinar português, inglês e matemática. Pronto. Mas você acha que diminuiu o interesse
do aluno aprender, ou a metodologia de ensino não acompanhou a atualidade? Eu costumo dizer o seguinte, Fernando, e aí é uma opinião polêmica, é uma bola dividida, mas, né, é o que eu acredito. O cérebro de um ser humano dos anos 1926 e 2026 é igualzinho. Não mudou nada, não entrou um neurônio novo, não entrou a área. A nossa última alteração na evolução, a gente está falando de 10 mil anos, que é a nossa capacidade de quebrar a proteína do leite. Tá. Porque populações do norte do mundo, onde era muito frio, o leite não estragava, né? E passando fome, você só pode comer leite. Então tomava leite, não fomos feitos para tomar leite depois de adulto, mas o nosso sistema evoluiu, isso a gente está falando de 10 mil anos. Uhum. Ou seja, não mudou o cérebro da nossa geração, da geração X, Y, Z, W, alfa, beta. É o mesmo cérebro. O que mudou? Mudou que agora a gente está colocado em outro mundo. Então, muitas vezes uma metodologia que funcionou nos anos 80 e nos anos 90 não vai funcionar. É igual quando a gente fala assim, o QI médio do cidadão japonês, que é 120, porque o QI, só para alinhar quem está nos assistindo, o QI parte do princípio de 100. Tá. Então, Reino Unido é 100. É o cidadão médio do mundo. Tá. Tudo que é para baixo de 100 está inferior à média, e o que está para cima de 100. Eu acho que o Japão é 112, 120, é um número bem mais alto que 100, e o Brasil está em 86. Aí eu pergunto para você, se você colocar um cérebro de um brasileiro nessa mesa e um cérebro de um japonês, qual que é a diferença? Nenhuma. A média é 100, porque um tem 120, outro tem 80. E assim, mas qual que é a diferença de um cérebro pro outro? Nenhuma. Clinicamente, fisicamente. Fisicamente não. Ou seja, se você pegar um bebê brasileiro e colocar ele em ambiente japonês, ele vai fazer tudo aquilo. Então, o que muda é o estímulo que aquela criança tem, o tipo de aprendizado, as coisas que ela tá sendo exposta no sentido positivo, né, de aprendizado, isso que você falou, de gostar de aprender, de gostar de ter oportunidade, de mostrar para a criança que quando ela aprende, que ela tá com a cabecinha fresca para o aprendizado, aquilo não é um aprendizado forçado. Então a contação de histórias, a criança vai brincando e aí você vai botando uns elementos assim. Nossa, eu lembrei agora de um vídeo que eu já vi faz algum tempo, de um menininho num local fazendo um exercício de ginástica. Ele tinha que pular um obstáculo e ele não conseguia pular, dentro da cultura japonesa. Eu pensei, vai levar bronca, né? Pensei comigo, que nada, as criancinhas envolveram ele, começaram a abraçar ele e falaram, vai, você consegue, e deram carinho, deram amor, deram atenção. Ele foi lá e conseguiu, foram lá e aplaudiram. E o envolvimento emocional do professor, e olha que era japonês, a gente acha que vai levar bronca, que nada, recebeu amor, recebeu carinho, olha que diferença, que loucura, né? E a gente tem às vezes o estereótipo, tem um livro que eu recomendo muito que todos leiam, do Rickson Gracie, lá da família Gracie do Jiu-Jitsu, chama Respire. Tá. Esse livro é espetacular. Eu li esse livro, assim, 1 dia e meio. Eu chegava nos compromissos assim, colocava debaixo do braço, aí alguém dava uma olhadinha pro lado, eu lia mais uma parte. Tava alucinado naquele livro. E assim, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um grande amigo, Rodrigo Herzog, que é lá da Porto Seguro, um abração para ele, deixar aqui registrado, que me presenteou com esse livro. E tem uma passagem que o Rickson, ele era filho do Hélio Gracie, que é o fundador, né, o patriarca junto com o Carlos Gracie lá da família Gracie. E aí ele falava o seguinte: não tem problema perder a luta, você não pode desistir. Então a metodologia era: tá desacordo, o cara tá lá na gravata, lá no Mata-Leão, você tá apagando? Deixa apagar, mas não desista. Legal. E aí ele falava pro Rickson o seguinte, ele falava assim, e você vê, o Hélio Gracie não tinha formação técnica de mestrado, era uma sabedoria de vida. Sim. E ele falava assim pro Rickson: se você ganhar a luta, eu te dou um presente, se você perder eu te dou 2. Legal, porque aí você não desiste. Mas sem desistir. Se você perder a luta,
tá tudo bem. O problema, ganhar e perder faz parte do jogo. É igual quando a gente assiste o nosso time, que nem a gente vê a seleção perder. O problema é perder. Perder é do jogo. É o cara não correr. É o cara não ter garra pra jogar. Você vê lá Azerbaijão e Noruega lá, você vê os caras correm carrinho e uma pegada. Aí você vê o nosso time lento. Então é isso que a gente fica incomodado, né? Então na hora de ensinar uma criança, é falar pra ela assim, pode errar. Eu falo pros meus alunos assim, ó, eu falo isso publicamente. Se eu estiver mentindo, um aluno vai entrar aqui no comentário e vai falar que eu tô mentindo ao vivo. Eu falo para os meus alunos a seguinte frase: você tá aqui para aprender e não para acertar. Boa. Exato. Aí quando o professor fala, quem sabe 2 mais 2, aí 4, sempre tem um lá. Aí fala, não, muito bem. Fala, cara, isso é inútil. Se eu soubesse, eu não tava aqui. Então eu falo assim, por exemplo, tem números da neurociência que quando eu vou ensinar eu falo, quantos neurônios tem um cérebro humano? Aí o moleque fala, 1000. 100 trilhões. Eu falo, vambora que tá ficando bom. Não é mais que 1000 e menos que 100 trilhões. E aí chegamos em bilhões. 10, outro fala 20. Não, mais, muito mais. 300, menos. Aí nós vamos tal. Quando a gente chega em 86 bilhões, o número cravado, olha o quanto você conectou, as pessoas se expuseram. Eu falei, cara, se você não errar na aula, eu vou ficar muito incomodado. Eu preciso te deixar à vontade para você errar, para você falar assim, tem 50 trilhões, e eu falar, tá errado, e você falar, beleza, então vamos atrás da resposta certa. E não assim, você tá errado, você não sabe nada. E aí a gente volta na comunicação, porque quantas vezes na empresa não tem isso, né? Eu ia comentar isso, você tem que criar um ambiente seguro. Perfeito. Né? Porque muitas vezes se fala de inovação na empresa, e inovação, o erro faz parte constantemente. E se você não tem um ambiente seguro, que no primeiro erro já recebe uma cacetada, você mina a criatividade. Toda inovação da humanidade, né? Imagina o Santos Dumont para voar lá, tomou muito capote, né? Muita inovação surgiu a partir de erro. Tem um termo na ciência que chama serendipismo. Serendipismo. O que é o serendipismo? O cara foi fazer um negócio, o gato bateu, caiu e ele descobriu uma coisa a partir do erro. Entendi. O serendipismo é um erro que te faz descobrir uma outra coisa. Tá bom. E, cara, isso é base da ciência. Quantas vezes sei lá, o Viagra foi uma grande revolução aí nos últimos anos? O Viagra era para questões cardíacas. Então eu vou aprender aqui com você. Serendipismo, eu escrevi com S. É com S ou com C? Com S, serendipismo. Estou perguntando, né? Serendipismo. É porque perguntar não ofende, Exato. responder também. É interessante isso que você falou, quer dizer, dessa coisa de você aprender com erro. Tem uma frase há muitos anos e isso marcou minha vida. Quantas frases já me marcou a vida? Ele vai ficando velho, vai lembrando de cada coisa. Não é verdade. Você vai percebendo que você aprendeu lições ao longo da vida. Eu acho que o universo faz isso de propósito. E te dá algumas lições na vida que vai guardando lá na sua biblioteca emocional. E vai chegando uma certa idade que você vai sacando essas informações. São milhares, milhões de informações que ficam lá registradas com alguma emoção. E eu já falei isso milhões de vezes aqui no Papo Amigo, falarei trilhões. Tem uma frase, um grande amigo, professor Satoru, na época que eu morava em São Vicente, 15 aninhos, ele falava: Saulinho, um bom mestre de judô jamais evita o tombo, ele aperfeiçoa a queda, vai com calma. É loucura, onde é que tá esse pessoal, esse pessoal com essa filosofia linda, colocar isso nas escolas, gente, pelo amor de Deus. Complicado, né? E quem bota a cara lá na frente de todo mundo e erra, essa pessoa tem que ser aplaudida, porque tipo, todo mundo errou, mas só ele teve a moral de ir lá e falar o erro dele publicamente. E a gente vai aprendendo não erra, não. Eu tava lendo ontem um conteúdo sobre pessoas que não gostam de receber elogio, se incomodam. Né? Então você elogia a pessoa, você tá fazendo uma coisa positiva, você fala assim, pô, de novo, vou dar exemplo da sua camisa de novo, que camisa bonita, você fala, paguei baratinho ali numa promoção. E aí a ideia era, você já se ofende para não dar espaço para eu acessar a tua intimidade e te ofender, e te fazer mal. Porque em parte isso deve estar até ligado com o fato de que é muito mais comum
você receber uma crítica Isso. do que um elogio. Né? E aí tem o lance que é muito mais comum a crítica, que a gente vai aprendendo que eu tenho que criticar, eu tenho que... Né? Adolescente tem que se ferrar para aprender. Tem que ir lá e soltar ele lá, ele tem que se ferrar. Eu falo, cara, se fosse assim, criança de rua era adulto premium. É verdade. Criança de rua, ligeiro, sabe correr, sabe ganhar dinheiro, sabe conversar. Quando cresce, não cresce premium. Cresce com a cabeça toda zoada, né? Então, você tem essa... Por exemplo, você elogia a pessoa ela se menospreza porque tem um perfeccionismo, porque ela só se sente amada e aceita quando ela acerta. Então ela só ganha um elogio quando ela tira 10. Quando ela vai bem, quando ela ganha medalha de ouro, né? E aí começa a ter uma associação entre aquilo que eu sou e aquilo que eu performo. Porque a gente não performa todo dia. A gente não é medalha de ouro e nota 10 todo dia. O seu melhor não é o melhor todo né? dia. E aí outro termo, né, filosófico que eu gosto muito, o Clóvis de Barros fala do arete. Arete, perfeito. Arete. Então, arete você tem uma média. Eu gosto de dar exemplo de corrida, que fica fácil da gente, né? Você corre 10 km todo dia. Essa é a tua média. É tipo, chuva, sol, você corre 10. Aí um dia, você tava naquele dia ótimo. Você correu 15. Você não é 15. Você é 10. Mas conseguiu 15. Mas você chegou a 15. Onde você tá? Dentro dessa faixa de 10 a 15. Perfeito. Qual que é a ideia? O dia que o médio for 11, você tá mais perto do teu pico. Então você vai melhorando o que você faz todo dia. Então o arete dá origem à palavra no português excelência. Então o que é excelente? Se você tira 8 numa prova constantemente, você é um aluno excelente. Você não é perfeito. Perfeito tira 10 sempre, não falta. Não. Então 8, ser excelente, te dá uma beirinha de erro. Não, perfeito isso. Né? Perfeito, mas isso não é comum. De forma adulto já não é comum ter consciência disso. Mas por quê? Porque foi uma criança que cresceu, exato, né? Exato. A criança coagida, ela cresce, né? Cresce e carrega todos os traumas, né? Carrega todos os traumas. E isso a gente vê muito em empresa, né, Pri? Porque assim, é uma loucura. Você é contratado pelo que você é bom. Isso. E primeiro ano vão fazer reunião de feedback. Vem uma enxurrada de coisa que você é ruim, ao invés de pegar e falar, você é bom nisso, vamos transformar em excelente. Claro. E de novo, vamos voltar a falar do feedback. É chegar nessa pessoa e falar assim, cara, você não tem, o teu dia a dia mostra que isso aqui não é pra você. Mas isso aqui é. Então assim, todo mundo é bom em alguma coisa. Eu sempre falo, às vezes existe um viés sobre o meu trabalho, né, que é um viés de disponibilidade, que todo mundo só me vê fazendo aquilo que eu me proponho a fazer. Então assim, todo mundo fala, pô, que máximo, que incrível, me contrata na tua empresa para fazer uma planilha pra você ver. O pior do mundo. Eu vou ser o pior funcionário do mundo. Me irrita a planilha, eu não sei fazer, eu não sei. Eu começo, ela não vai. Tanto que agora, eu falei lá no meu instituto o seguinte, planilha e formulário tá proibido nessa empresa. Tudo com IA. Tudo com IA. Não vem me... Então assim, eu vou lá e escrevo lá, eu recebi tanto. E a IA faz a planilha. Eu não vou fazer planilha, eu não gosto e tal. Então assim, você é bom ou você é ruim? Não, ninguém é bom e nem ruim. E aí o português que a gente falava no começo da nossa conversa, ele dá a beleza do ser e estar. Ele separa. Porque o inglês joga tudo no to be, né? Exato. E aqui você fala, como é que ser e estar é a mesma coisa? Ser triste e estar triste são coisas diferentes. Não. O inglês joga no mesmo saco, o italiano joga no mesmo saco, né? O sono. Ser e estar é loucura, né? E aí você fala, cara, olha a beleza da língua portuguesa que você separa. Então assim, eu estou triste. Porque a minha tristeza não dura pra sempre. Não. Do mesmo jeito que eu tô alegre. Tem um filme do Mel Gibson que vocês me lembraram agora, fizeram lembrar esse filme, ele chama O que as Mulheres Gostam. Ele acaba desenvolvendo uma habilidade de ler as emoções e o pensamento das mulheres. É muito interessante, é uma comédia romântica
Mas é uma coisa interessante porque ele trabalha numa agência de publicidade, ele desenvolve um comercial, entrando na mente de outra mulher, lendo o que elas estão pensando, sentindo, e ele cria um comercial para vender tênis, se eu não me engano, acho que era tênis da Nike, se eu não me engano. Em momento algum o comercial fala que é tênis da Nike, mas ele fala a importância de você praticar o esporte, que é o teu momento de solitude, é o teu momento de reflexão, é o momento que você está com você mesmo. Então, você não precisa ser um atleta para ser um campeão olímpico, mas você pode praticar o esporte para você se tornar uma pessoa melhor. Quantos médicos, engenheiros, advogados, psicólogos, enfim, profissionais da área de tecnologia, hoje professores, enfim, educadores que trabalham 10, 12, 14 horas por dia, mas praticam 1h30, 1 hora de atividade física dentro de um esporte que ele gosta, independente de ter uma medalha ou não. Olha o prazer em praticar o esporte. Eu me lembro de um professor falando uma vez, eu me lembro de uma mulher de 60, 70 anos que tinha estudado, fazia karatê há 40 anos, sei lá eu, 50 anos, sei lá eu, a estrutura óssea dela era de uma menina de 20, quer dizer, que medalha, como é que você pode dar uma medalha para um osso desse? Então, essa coisa do ato de praticar o esporte também pode trazer pessoas a entender que a competição faz parte do dia a dia, mas a cooperação, transformar o sentimento de competição em cooperação é muito melhor. Ou eu estou errado? Não, perfeito. Inclusive o ser humano, nós somos um bicho bem sem vergonha na natureza, né? A gente não é o que mais corre, a gente não é o que nada melhor, a gente não é o que voa, não sobe na árvore, a gente não faz nada melhor que a natureza. Então a gente é um bicho meio de tabela. A gente pega uma Sul-Americana, ele não vai ser rebaixado, mas também não vai pegar a Libertadores. Como é que a gente dominou o mundo? Tem até a Suzana Herculano Rosel, que é uma grande neurocientista, ela fala assim, pode ser que as baleias dominaram o mundo, mas elas se fingem de besta, né? Ela só deixa eles acharem lá, vamos ficar aqui no mar quieto, né? Mas até onde a gente sabe, nós somos a única espécie capaz de subjugar uma espécie muito maior que a gente. Né? Isso não existe na natureza. Como é que a gente fez isso? Com cooperação. Boa. Um ser humano sozinho na floresta, assim, a chance dele sobreviver, para não falar zero, é 0.01. Você encontrou um tigre, acabou, não tem o que fazer. Ou você tem uma arma que foi construída em cima da cooperação humana, né? Cara, tem uma, eu não, enfim, poderia citar quem falou aqui, mas eu não me lembro. E o cara fala assim: pega um lápis. Lápis é uma coisa que a gente joga fora. É básico da nossa existência. Lápis. Cara, você tem ideia do trabalho que é para construir um lápis? Tomei uma bronca agora aqui. O Vini, acabou o tempo. Você devia ter falado antes, Vini. A gente fica com 1h30 aqui. Esse é um feedback. Posso te dar um feedback aprendendo com... Por favor, por favor. O programa tem que ter mais tempo, Saulo. Putz, com certeza. Ô Vini, a gente vai precisar de mais tempo. Não acabou, né? Dancei nessa história. Gente, a gente vai ter que encerrar. Se a gente não encerrar agora... Eu tava querendo ver a Priscila aqui, né? Desculpa, eu falei pra caramba. Ô Vini, encerra o programa então. Falei pra caramba, aqui, não deixei a Priscila falar. Acabou então. Um beijo. Tchau. Acabou. É isso mesmo, Vini? Cara, eu vou colocar alarme. 2, 1, 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Maria Lúcia